nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 26 de Gênesis. Verso 1. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina na terra, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus estatutos, os meus preceitos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca de sua mulher, e ele respondeu: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matassem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era ela formosa à vista. Ora, depois que ele se demorara ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois dissestes: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por sua causa. Replicou-lhe Abimeleque: que é isto que nos fizestes? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu o cêntuplo, e o Senhor o abençoou. E engrandeceu-lhe o homem e foi-lhe enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Tinha possessões de rebanhos e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Abimeleque disse a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali, acampando no vale de Gerar, e lá habitou. Isaque tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes que seu pai lhe dera. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e ali acharam um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou o poço Esaque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam, e por isso chamou Sitna.
partiu dali, cavou ainda outro poço, e por este não contenderam, pelo que chamou-lhe Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu largueza, e havemos de crescer nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Isaque, pois, edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e então armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Edificou ali um altar, ali armou a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Vamos orar mais uma vez. Feche os teus olhos. Não deixemos que nada venha roubar a bênção de Deus sobre o teu coração nesta noite. Que o nosso coração possa se tranquilizar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós fazemos agora a nossa intercessão diante de Ti, para que a Tua palavra venha ao nosso coração livremente, espontaneamente, e que ela penetre no nosso ser, quebrando toda barreira, toda dificuldade, todo intempérie, toda a situação adversa que possa aparecer. Ó Deus amado, nós repreendemos agora e lançamos diante de Ti todas as nossas inquietações, todas as nossas preocupações. Pai, nós queremos nos desmanchar, nos entregar suavemente, livremente, espontaneamente na nossa inteiração diante de Ti, Jesus amado. Nós queremos nos firmar agora. Dá-nos a Tua unção, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Queridos, eu quero falar sobre a vida e como enfrentá-la. Nós temos fases de dependência, não sabemos muito como as coisas acontecem, porque vem tão facilmente, mas de repente a gente tem que começar a enfrentar a vida, tem que começar a andar com as próprias pernas. E a partir do momento, eu me lembro exatamente na minha experiência, o momento que eu percebi que eu tinha que andar. Parece que dá um gelo na nossa barriga, dá um gelo dentro de nós, vou ter que enfrentar agora. Sou eu que vou pagar as contas. Sou eu que vou ter que colocar a gasolina. Sou eu que vou ter que fazer, de repente, aparecer os recursos para a minha existência. Então a vida, ela é constantemente cheia de desafios. E a gente galgar, a gente crescer, a gente ir para frente, principalmente nos dias que nós vivemos, não é fácil. Há uma nebulosidade de ideias, há o que se chama hoje de modernização, e a gente fica preocupado, de repente, porque nós sabemos que o homem, ele não mudou, tudo ao nosso derredor foi mudado, mas o ser humano continua o mesmo. E quando a gente vai à palavra de Deus e reconhece que o ser humano é o mesmo, a gente precisa então voltar para a palavra e ver o que Deus realmente tem a nos orientar, o que falar, como pensar, como agir. Então vamos entrar em choque de repente com um aprendizado contínuo que este mundo espiritual se apresenta culturalmente. Hoje nós estamos vendo verdades, entre aspas, que eram mentiras, e mentiras que são verdades, e as coisas estão confusas. E a Bíblia fala que nos últimos dias
as pessoas teriam inquietações com relação à verdade, sentiriam como comichões no ouvido, e aprenderiam sempre, vai ser muito rápido, diz a palavra de Deus através de Paulo, nos últimos dias, será muito rápido o aprendizado, e você nota que as pessoas têm na ponta da língua respostas para as coisas que são obviamente erradas. A Bíblia diz que o anjo Gabriel disse a Daniel no Antigo Testamento sobre o tempo do fim. Ele disse ao anjo Gabriel que no tempo do fim haveriam posições antagônicas. Ele disse que no tempo do fim o ímpio procederia impiamente e o sábio sabiamente. Isto é, ele está dizendo que haveria dois comportamentos diferentes em face de entendimentos diferentes. E a palavra de Deus nos diz em Daniel 11:32: um povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Quem conhece a Deus aqui, levanta a sua mão e diga amém. É interessante essa profecia para os últimos dias. O que a palavra está dizendo é que, da mesma forma que haverá uma avalanche de impiedade, de pensamentos errados, haverá também uma corrente muito forte, um tsunami da presença de Deus, em que o povo de Deus vai ficar realmente forte. Nós não vamos longe, queridos. Hoje nós podemos ver com certeza, nós podemos avaliar que a igreja em dias passados não tinha expressão nenhuma. Hoje nós temos uma expressão muito forte, e de repente nós precisamos descobrir, eu e você precisamos descobrir pela palavra de Deus, nós precisamos receber as informações devidas, como enfrentar essas dificuldades tão grandes que estão sobre nós, entendendo de todo o coração que pelo Espírito de Deus, pela comunicação do Espírito Santo, Ele pode trazer sobre o meu ser, sobre a minha vida, as verdades concernentes à palavra de Deus. Queridos, nesse texto que nós lemos, diz a palavra de Deus que sobreveio à terra uma fome além da primeira. Eu já li isso, que ocorreu nos dias de Abraão. Interessante que a fome é sinal de seca. Seca é sinal de falta de água, e falta de água é sinal de falta de alimento. E nos dias do homem de Deus, que teve aliança com Deus, escolhido de Deus, Abraão, houve uma fome muito grande. E aquela fome também aconteceu no tempo do seu filho, mais ou menos 100 anos depois, a mesma fome visitou aquela terra. Que coisa! Parece que a palavra de Deus nos mostra aqui uma situação semelhante dos nossos dias, que é a situação de crise econômica, uma crise muito grande. E diz aqui que no tempo de Abraão, em Gênesis 12:10, diz assim: havia fome naquela terra. Abraão desceu ao Egito e peregrinou ali, porquanto era fome grande na terra. Da mesma forma aconteceu com seu filho. Isaac também viveu a mesma situação. Agora, quando acontece a fome nos dias de Abraão, ele sai da terra, ele abandona a terra e foge para o Egito. E Abraão então teve uma experiência ali de fome. Mas Isaac
Não. Isaac, na verdade, ele desceu para um lugar chamado Gerar. E ali fugiu da fome, mas ainda estava em território que Deus havia prometido a Abraão. Ele desce ali em Gerar e ele fica ali em Gerar. E é interessante que Gerar não é no mesmo caminho que vai ao Egito. Não era o mesmo caminho, é um pouco diferente o lugar. E estando ali, Deus aparece. Diz o texto, o verso 2: apareceu-lhe o Senhor. O seu pai Abraão teve muitas visitas que nós chamamos de teofanias, que é a própria aparição de um ser espiritual. No bem, Deus se manifestando visivelmente. Toda vez que havia uma manifestação de Deus visivelmente, é a própria pessoa de Jesus antes da encarnação. Ele não fica com as crianças? Não consegue. É assim mesmo, todos nós tivemos já criança. Fique tranquilo. Queridos, que coisa impressionante. O Senhor apareceu a Isaac da mesma forma que ele apareceu a Abraão. E Isaac então teve essa experiência maravilhosa com Deus naquele exato momento. E Deus falou com Isaac dizendo: não desças ao Egito. Olha que coisa impressionante. Não desças ao Egito. Abraão desceu ao Egito, mas Isaac não desceu ao Egito. Deus havia dado essa determinação: fica na terra onde há fome. Queridos, é tão impressionante isso, porque quando a situação aperta no lugar, quando a situação é difícil no lugar, a vontade que a gente tem é sair daquele lugar. Isso envolve tanto na questão de moradia, quanto na questão de casa, quanto na questão de emprego, quanto na questão de cidade. Mas a orientação de Deus é que ele ficasse naquele lugar e não saísse dali. Parece que Isaac estava com a ideia, tinha no seu interior o desejo de ir ao Egito. Mas Deus então interveio e diz: não busque auxílio no Egito, fica nesta terra. Coisa impressionante. E ele habitou ali. Diz a Bíblia que ele habitou ali, e habitando ali, ele semeou naquela terra. Ele semeou naquela terra árida. Ele semeou naquela terra que não tinha chuva. Ele semeou naquela terra onde não havia nenhuma perspectiva de dar frutificação, a não ser a palavra de Deus. Deus havia dito: fica na terra. E não só disse fica na terra, mas ele confirmou a Isaac o pacto que havia feito com Abraão. Eu fiz um pacto com Abraão, o mesmo pacto eu tenho contigo. E ele falou: Isaac, a tua descendência será como as estrelas do céu, como a areia do mar, como o pó da terra. Ele está falando: Isaac, fica na terra e eu te abençoarei. Isaac, fica na terra e confia na minha bênção. Queridos, na verdade, essa situação econômica é algo muito sério para nós, para todos nós, e para o ser humano em todos os tempos, em todas as épocas. E o medo de passar fome, o medo de passar por dificuldades, o medo de passar por problemas nos leva de repente a tomar atitudes precipitadas, a achar que a nossa segurança ou que a nossa saída está
na questão do tempo, está na questão do governo. Onde está o nosso refúgio? Queridos, há uma coisa muito importante que nós aprendemos nesse texto, que é Deus falando: fica na terra. Se Deus fala, nós precisamos entender a aliança que Deus tem comigo e com você. Fala comigo: eu sou descendente de Abraão. Isso é interessantíssimo. Quando ele ficou na terra, diz a Bíblia, Isaac obedeceu, e é uma questão de obediência. Ele plantou e fez a parte dele. E quando ele plantou, diz a Bíblia que aquela terra seca produziu 100 vezes tanto. Eu estava outro dia aqui numa das reuniões, e o Darlan contando do seu avô, que tem frequentado a igreja, já está bem velhinho, mas ele tem uma fazenda num lugar aqui no Mato Grosso, e é um senhor assim muito firme com as coisas de Deus, e muito fiel nas suas ofertas e nos seus dízimos, um homem próximo. E Darlan falou: olha, é impressionante, tempo de seca, não chove em nenhum lugar. Na fazenda do meu avô, chove. Todo mundo está passando apertado, meu avô está abençoado. Queridos, é impressionante a bênção que Deus traz, o socorro que Deus traz, mesmo que haja fome. Querido, fome é sinônimo de maldição. Acontece é que o homem, não é que Deus ocasiona a maldição, mas o homem, ele rejeita Deus, ele busca outros deuses, ele busca outras pessoas para adorar. Então ele diz, em outras palavras: eu não quero Deus, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero viver. Então Deus, que é educadíssimo, ele simplesmente se afasta, ele não é bem quisto, ele, na sua palavra não é ouvida, não há obediência na sua voz, e por isso que ocasiona essas coisas difíceis. É impressionante isso. Mas Isaac entendeu algo tremendo, e que Deus falou com ele, mesmo tendo a mesma experiência que tivera Abraão. Ele obedeceu. Abraão, nesse sentido, alguns dizem que não era para Abraão descer ao Egito. Isaac ouviu a palavra de Deus e teve temor e obedeceu a Deus, e a Bíblia diz no verso 13 que ele prosperou e ficou riquíssimo. Dinheiro e sabedoria, quando vindos de Deus, é utilíssimo. Quando parte de Deus, quando é algo abençoado por Deus. Eu tenho dito que dinheiro e sabedoria, quando não vem de Deus, é uma grande destruição, é uma grande miséria. Esses jeitinhos de repente conquistar o dinheiro sem o trabalho devido. Isaac aqui ficou rico, obedecendo a Deus, e ter ficado longe do Egito. É interessante, diz o texto no hebraico, traduzindo do hebraico diretamente, diz assim: e o homem ficou grande, e ele continuou avançando, e ficou grande, até ficar excessivamente grande. Eu estava vendo uma reportagem dos descendentes de Isaac, que são os israelitas. Em Israel, em Jerusalém, há o maior comércio de diamantes do mundo, e lá há uma bolsa de diamantes, e eles comercializam entre si, israelitas do mundo todo, e eles vendem e compram sem cheque e sem dinheiro, só na palavra.
Eles trocam, compram na palavra, entre eles. É feito isso. Tal é a confiança e tal é a honestidade que eles ali têm um com o outro. E é interessante, queridos, que nesse texto nos conta que os filisteus que moravam em Gerar começaram a ter inveja de Isaac. Eles começaram a ver a prosperidade dele. E na verdade a inveja é alguma coisa terrível e geralmente afeta alguém que possui alguma coisa de valor. E aconteceu algo interessante no verso 15 e 16 com relação aos poços. A terra naquela época, queridos, era uma terra aberta. Era uma terra aberta. E Abraão esteve ali mais ou menos 100 anos atrás e ele foi cavando poços. Então quem cavava um poço e conquistava ali aquela água maravilhosa, ele era considerado como um benfeitor. Então o pai de Isaac, Abraão, ele era um homem muito considerado naquela região, porque ele abrira vários poços, mas ele, como era um homem nômade, ele ia caminhando, ia andando, ia deixando os poços, e quando Isaac volta para aquela região, ele então vai utilizar-se dos poços cavados pelo seu pai Abraão, e aquele povo ciumado começou a entulhar os poços. Foram entulhando, porque eles diziam: essa terra é nossa. Mas é interessante que aquela terra foi dada a Abraão. Por isso Abraão foi um homem seminômade, isto é, Deus mandou que ele percorresse a terra. Então ele ficava 1 ano num lugar, 2 anos no outro lugar, 5 anos no outro lugar. Ele ia percorrendo a terra. Deus disse que aonde ele percorresse a terra, aonde ele pisasse, Deus lhe daria aquela terra como herança. Então ele ia fazendo isso, ele ia possuindo aquela terra, mas na cabeça de todos aqueles que moravam ali, os filisteus, aquela terra pertencia ao seu povo. E quando eles viam Isaac ali usufruindo daqueles poços, eles entulhavam, Isaac desentulhava, eles entulhavam, e aquilo ficou criando problemas terríveis, porque havia muitas secas, e os poços, queridos, eram lugares muito significativos. Eles davam nomes, e cada nome normalmente era consagrado no momento da situação. Por exemplo, o poço que Abraão abriu, ele deu o nome de Beer Lahai Roi, que significa poço daquele que vive e me vê. Abraão abriu outro poço chamado Berseba, poço do juramento e do pacto, ele deu o nome. Isaac abre mais 3 poços, um chama Ezeque, e ele dá o nome de contenda, porque contenderam com ele. Sitna dá o nome de ódio, porque o odiaram. E o Reobote é o poço da amplidão, um poço que eles pararam de perseguir. Queridos, é tão interessante isso, que Isaac, ele passou a vida edificando altar. Diz o verso 25, edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor. Ele passou então armando tenda, a vida toda armando a sua tenda e cavando poço. É isso que diz o verso. Então, nessa vida de Isaac, esses grandes transtornos que vieram sobre a sua vida, ele não passou por guerras, mas passou por muitas dificuldades. Ele passou a vida toda levantando o altar, armando tenda e furando poço. Fala comigo. Isaac passou a vida toda levantando o altar, armando tenda e furando poço. Eu quero que você entre comigo nessa questão da nossa vida, e vamos fazer um paralelo da nossa vida
homens e mulheres de Deus, com a vida de Isaac. Como enfrentar as dificuldades? Como enfrentar as dificuldades? Como enfrentar, a gente fala assim aqui fora, quando sai da nossa casa, a gente fala assim, aqui fora, não vai ser a mesma coisa. Aqui fora é um outro mundo. Eu não posso e nem devo ter o mesmo entendimento de dentro do meu lar e fora do meu lar, porque lá eu vou ser igual. Todos nós teremos os nossos direitos e os nossos deveres. Aqui fora as coisas realmente são difíceis. E como que eu vou fazer como homem, como mulher, como jovem? Como que eu vou fazer para enfrentar essa vida, as crises que surgem? Então Isaac aqui nos ensina primeira coisa que nós precisamos fazer na vida é edificar um altar. Edificar um altar simboliza entrar na presença de Deus e dar a Deus primazia. Queridos, Deus não vai contrariar todas as nossas vontades, mas Deus vai pedir sempre algo que nos atrapalhe na nossa relação com Ele. Por exemplo, qual foi o altar que Deus exigiu de Abraão? Isaac. Isaac é aquele filhinho preciosinho, o único filho, filho da promessa, filho da velhice, podia fazer tudo, ninguém podia falar absolutamente nada. Era o Isaac. Isaac era aquela criança mimada, aquela criança prometida, aquela criança que todo o coração do seu pai estava posto nele. É interessante, o Abraão, quando não tinha Isaac, tinha todo o seu coração posto em Deus. Isso é o ideal. Mas a partir do momento que ele teve Isaac, o seu coração foi transferido para o filho. Será que vai dar bom resultado isso? Será que nós vamos alcançar a bênção de Deus para o nosso filho quando nós priorizamos o nosso filho ou a nossa vontade? Será que isso vai dar certo? Deus diz não. Então Deus disse a Abraão: faça um altar e coloque ali Isaac, entrega o Isaac. Abraão entregou o Isaac. Queridos, o Isaac, este Isaac que é o filho de Abraão, ele é um tipo de Cristo. Qual é o altar de Cristo? A cruz. Isto é, o que é isso? Altar significa cruz. E o que é cruz, pastor? A nossa vida cristã, para funcionar, ela tem que ser caracterizada pela renúncia constante. O que é a renúncia? Não é de tudo, mas tem coisas que nos atrapalham, tem coisas que colocam entre Deus e a minha vida e a minha existência. Então isso é a minha cruz, eu tenho que deixar. Como bem disse o nosso querido irmão João, quando ele falou que o jovem rico estava com o coração ali, estava com o coração ali. Jesus não pede tudo de tudo, todos, mas o coração, aonde está o teu coração? O que Deus quer? Deus quer que nós renunciemos o nosso ego. O que é o nosso ego? É a vontade de fazer sempre o que nós desejamos, e se alguém discorda, nós vamos contra. Então o nosso ego precisa ser colocado, e esta é a experiência de Isaac, que edificar um altar. Ele estava com uma situação gravíssima, muita gente o servia, ele tinha muitos que trabalhavam para ele, havia muitos animais, a seca era terrível,
E ele disse: eu vou para o Egito. Deus disse: não vai para o Egito. Renúncia do eu vou fazer isso. Meu ego diz, a minha carne diz: eu vou fazer isso. Cruz é exatamente quando Deus fala: não faça isso. Você está entendendo? Ou não? Sim ou não? Sim. Isso que é cruz. É levar ao altar o meu ego. Jesus levou ao altar o seu ego. Antes de morrer, ele rejeitou aquela situação. Eles têm coisas horríveis mesmo, e que pressionam a nossa vida, a nossa existência. Eu também sinto isso. Essa madrugada eu me levantei agoniado, uma pressão dentro do meu coração, angústia. Fui tomar um pouco de água e orar. Orei um pouco. Aí Deus falou comigo. Eu ficava assim, estava tão pressionado, tão angustiado, eu não sabia por quê. Eu ficava pensando assim: será que está acontecendo alguma coisa? Ou vai acontecer alguma coisa? Vai acontecer alguma coisa ou está acontecendo alguma coisa? E fiquei ali orando. Aí Deus falou comigo: isso é opressão. Isso é opressão. Naquele momento eu coloquei a minha vida diante dele e repreendi aquele mal. Eu comecei a orar, e a orar, a orar, a orar. Meu coração foi ficando leve, 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 leve. Impressionante. Tem coisas também que vêm no nosso coração, desejos que não é de Deus, saídas, escapes. Então Deus fala: olha, você precisa levar o teu ego à cruz. Edifica um altar para isso, para você. Foi exatamente isso que Deus falou com Isaac, e ele foi à cruz. Ele levantou um altar. E a vida é assim. Sempre temos que estar constantemente levantando altares, constantemente, de tempo em tempo, de tempo em tempo. Isso, queridos, hoje não se prega isso. Hoje a facilidade é grande, que qualquer coisinha que acontece, a gente tem até medo de falar algumas coisas, porque a pessoa se sente mal, se sente ferida e fica contrária. Mas nós precisamos edificar um altar para o nosso eu a cada dia. Fala comigo: eu preciso crucificar o meu eu a cada dia. Outro ponto interessante, queridos, aqui que Isaac fez a vida toda, e que nós precisamos fazer é armar tenda. Armar tenda, não estou falando para você ficar mudando, mas armar tenda é como armar um tabernáculo, significa comunhão com Deus. Nós precisamos cultivar uma comunhão com Deus no nosso espírito. Eu estava hoje pensando, eu disse assim: eu tenho vontade de chamar pessoa por pessoa da igreja e perguntar: como que você faz? Como que você lê a Bíblia? Quanto tempo você ora? Diz a palavra de Deus que Moisés levantava a sua tenda fora do seu arraial, e ali Deus falava com ele. Queridos, se nós não buscarmos a Deus em comunhão, entrarmos em comunhão devida com Ele, isso é muito importante. Armar uma tenda para Deus, armar uma tenda para Deus. E assim foi a vida de Isaac, tendo comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus. É indiscutível que nós precisamos armar altar e também uma tenda. É tempo, queridos, de grandes bênçãos para nós, mas há um caminho para isso. Fala comigo: é tempo de grandes bênçãos. A Bíblia tem muitas palavras sobre os dias de hoje, de palavras de grandes vitórias. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E os nossos filhos serão muito mais abençoados do que nós fomos, efetivamente serão,
se nós aprendermos e ensinarmos a eles o verdadeiro caminho, que é essa questão de ter comunhão com Deus, de ter uma tranquilidade. Não há senão uma grande aflição sobre este mundo, e nós temos uma grande riqueza, e essa riqueza se chama paz com Deus. Fala, eu tenho paz com Deus. Outro procedimento de Isaac que tem tudo a ver conosco, porque ele cava poço, ou cavando poço a vida toda. Ele tem um ministério de cavar poço. Isso é interessante. A Bíblia diz que Jesus é a água da vida. Davi diz que ele nos leva a águas tranquilas, refrigera a nossa alma. Os Salmos diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Isto é, há como tirar água neste lugar deserto. Há de repente uma água pertinho de nós. Olha ali, será que não tem uma água jorrando ali? Queridos, a água não está no lugar que a gente acha que está. Esta água está no lugar que Deus sabe aonde está. Só Deus pode fazer isso. As coisas não são mais tão fáceis como era antes. Para nós, povo de Deus, nós temos como desfrutar deste refrigério maravilhoso, dessa porta que você não vê, de repente ela vem e se abre. Então eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte, queridos, que nós vivemos no mesmo tempo. Nós vivemos no mesmo tempo de dificuldades que Abraão viveu, que Isaac viveu, porque o mundo continua da mesma forma, e nós podemos ter uma vida e um estilo de vida desse sentido: altar, tenda e poço. Altar, tenda e poço. Se você e eu aprendermos esta lição, se eu aprender que nisto eu não posso fazer a minha vontade, se eu aprender que naquilo eu posso, naquilo outro não é direção de Deus, não há direção, então eu fico. Não há direção, eu fico. Se eu aprender como Isaac, que na hora da seca, confiar na palavra de Deus ao ponto de semear no tempo da escassez. Se eu aprender a ter comunhão com Deus, a armar uma tenda para Deus, separar um tempo para Deus, ou de madrugada, ou antes de começar o trabalho, ou no meio do dia, separar uma tenda para Deus, ouvir Deus, para onde eu vou, Senhor. Queridos, Deus nunca deixará de falar com você que quiser, quando você quiser ouvir a voz dele. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Digam amém, Jesus. Como que você reage quando alguém te diz não? Agora ouvir, não é ouvir, não. Eu realmente também não gosto que ninguém me diga não. Mas será que o não é necessário? Sim ou não? Quando a gente está em comunhão com Deus, Deus fala conosco, sim. Já aconteceu muitas vezes Deus falar comigo, sim. Já muitas vezes Deus falou comigo, não. Nem de Deus eu gosto de ouvir não. Mas existe um não. Mas o não é para o sim. E o sim não é para o não. É tão interessante, queridos, que a comunhão com Deus fala isso. Na experiência de Isaac, nesse momento, Deus disse a ele, na intimidade, porque ele era um homem que meditava, que armava a sua tenda, que meditava nas coisas de Deus, na vontade de Deus. Então Deus disse a ele, não. O que ele fez? Obedeceu. Eu estava um tempo atrás
Eu passei uma tarde conversando com uma pessoa. Uma tarde. Estava em Maringá. E ele estava para tomar uma decisão de casamento. E eu passei uma tarde dizendo para ele: não casa. O que eu falei de argumento com ele a tarde toda, eu falei: não faça isso. Ele concordou comigo a tarde inteirinha. Quando eu saí leve. Eu falei: poxa, consegui convencer. Cheguei aqui, eu soube que ele tinha casado com a mulher. Meu Deus. A mulher, eu não sabia, depois eu fiquei sabendo que a mulher disse, e ele casou também porque a mulher disse que estava grávida. E era mentira, ele não estava grávida. Depois que casou, o bobinho ficou sabendo que não era verdade, ela tinha se enganado. Entrou numa fria, daquelas bem geladinhas. Aquelas geladinhas. Trouxe 2 filhos, mais filha grávida, mais um menino para casa. Ele estava sozinho, ele arrebanhou uma família grande de uma hora para outra. Sem condição financeira, sem nada. Deus estava me usando. Não, mas o cara não. Deus está falando não. E o ser humano achando que vai dar conta. Queridos, chegou a hora de nós entendermos que temos que fazer a vontade de Deus. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido, existem muitas armadilhas contra nós e nós precisamos saber andar. Nós precisamos saber andar, Senhor Jesus. Tu és grande, maravilhoso, poderoso e a nossa confiança está em Ti. Existe fome, existe sede, existe miséria, existe dificuldade, existe caos, existe derrota, existe perda, existe tantas coisas ruins. Mas nossa voz se cala quando ouve a Tua voz. Meu Deus, há momentos que não temos senão que obedecer. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos intercedendo agora, como igreja de Jesus, sobre cada um que está aqui presente. Nós queremos viver a Tua palavra, nós queremos andar na Tua palavra, e não queremos estar, Deus amado, submissos à nossa vontade, ao nosso eu, mas queremos fazer a Tua vontade. Ó Deus amado, precisamos muito da visitação do Teu Espírito. Levanta-nos, Deus, levanta este povo, dá humildade ao nosso coração, para que nós possamos viver de acordo contigo e genuinamente, Senhor Jesus, vivermos à altura da Tua palavra. Livra-nos de todo mal, Senhor. Cobre-nos com Teu sangue, Jesus. Ó Deus amado, livra-nos de nós mesmos, do nosso eu. Não deixa, Senhor, não deixa que a nossa esposa ou que o nosso marido nos domine, nos leve à derrota, e que nossos filhos também nos dominem e nos levem à derrota. Não deixa, Senhor. Dá-nos firmeza, segurança de não fazermos nada senão pela Tua orientação e pela Tua bênção.
Faz-nos valorizar a obra das tuas mãos e saber que o lugar que o Senhor tem nos plantado é lugar de muitas águas. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, abençoa a obra das suas mãos, em nome de Jesus.